Boa noite a todos. Mais uma vez nós nos encontramos para mais um estudo bíblico de quinta-feira. Vamos começar com uma oração já? Obrigado, Senhor. Eu te agradeço mais uma vez, Pai, pelo privilégio de passar o estudo da Tua Palavra, Senhor. Peço que o Senhor me capacite, Senhor, para estar passando aquilo que vem do Senhor, Deus. Capacite também, Senhor, os ouvintes e abençoe a todos que estiverem ouvindo este estudo, Pai. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nosso tema do estudo de hoje é: o que é a igreja? O que é a igreja para você? O que é a igreja para nós? Mas antes de falarmos sobre o que é a igreja, eu queria passar para vocês alguns exemplos distorcidos do que é a igreja. O primeiro exemplo distorcido do que é a igreja é: a igreja cresce, a igreja cresce. Presta atenção. Primeiro exemplo distorcido: a igreja cresce. É a igreja onde os crentes ainda são bebês, são crianças espirituais que não demonstram maturidade. Interessante que uma criança ela é instável. A criança ela não sabe exatamente o que ela quer ainda. Esta é a igreja onde os crentes de 10 anos ainda usam uma madeira. É a igreja creche. A segunda igreja que nós podemos ver como um exemplo distorcido é a igreja desnutrida. Uma igreja que come apenas uma vez por semana. É uma igreja desnutrida. Come e se alimenta uma vez por semana. Já imaginou se você fisicamente se alimentasse no dia uma vez por semana? Você não passaria fome? Agora imagina a semana inteira você se alimentar uma vez só. Com certeza você ia ficar muito desnutrido. E assim é a igreja desnutrida. Terceiro exemplo, a igreja flácida. O que é uma igreja flácida? É uma igreja que come e dorme. É uma igreja que come e não faz exercício. Uma igreja assim torna-se flácida espiritualmente. Não tem músculos, não tem resistência espiritual. Na mesma coisa, se nós não cuidarmos do nosso físico material, a sua musculatura vai ficar flácida, muito mais no exercício espiritual. Quarto exemplo que eu quero citar para vocês é a igreja colônia de férias. A igreja colônia de férias é o lugar onde eu e você gostamos de ir quando não temos uma coisa mais importante para fazer. Quando não tem mais nada de importante, prioridade, vamos para a igreja. Então a igreja colônia de férias. Também temos a igreja plateia. É um lugar onde vamos para assistir o que acontece. Nós somos apenas a plateia, somente assistimos. Assentamos-nos, assistimos e vamos embora sem nenhum envolvimento com a igreja. Essa é a igreja plateia. Oitavo e último exemplo que eu quero citar para vocês do que são características de igreja distorcida é a igreja clube. É um lugar onde nós pagamos nossa cota para que tenhamos um ambiente limpo, gostoso e confortável. Lugar onde gostamos de ir com a família, apenas para ter um tempo agradável em um local que possa apenas nos servir. Essa é a igreja clube. E eu creio que você não entende assim, tá? Esse não é o tipo de igreja que nós desejamos para mim, para você. Não é a igreja que nós devemos ter em mente. A igreja não pode ser um clube, não pode ser uma igreja plateia, nós não podemos apenas assistir, nós não podemos ir apenas quando dá tempo, nós não podemos ir aos cultos ou estudar a palavra apenas uma vez por semana ou uma vez por mês e olha lá. Tudo isso tem que ser mudado e nós precisamos crescer espiritualmente. Não podemos ficar na creche bíblica por anos, não, é apenas um tempo. Precisamos crescer degrau por degrau. E agora eu quero responder para vocês o que é verdadeiramente uma igreja. Então, o que é a igreja? Primeiro, a igreja é um corpo. Se a igreja é um corpo, nós temos que entender que ela tem muitos membros, como o nosso corpo humano, tá? Cada membro exerce o seu trabalho e sua função. Cada membro do corpo tem um trabalho e uma função. Até mesmo aqueles membros que não aparecem, ela tem uma função fundamental para a saúde do corpo. Muitas vezes nós vemos apenas as partes do corpo da igreja que aparecem.
Por exemplo, aqueles que estão louvando, aqueles que estão ministrando, mas tem partes do corpo que estão ali, atrás das cortinas, orando, intercedendo, se doando, ofertando. São tantas coisas. É um corpo, nós precisamos do corpo todo. E os membros são diversos, mas há um só corpo. E nós estamos ligados a uma só cabeça. Nossa cabeça é Cristo. Todo o corpo está ligado a Cristo. Nós somos diferentes, isso nós não podemos discutir. Com certeza, cada um de nós é diferente um dos outros, mas devemos entender que pertencemos ao mesmo corpo. Nós viemos de famílias diferentes, tradições diferentes, nacionalidades diferentes, mas em Cristo somos do mesmo corpo. A Igreja de Deus, ela não é apenas uma multidão, mas é um corpo bem coordenado. E um corpo coordenado onde cada um exerce a sua função e, principalmente, cresce em maturidade. A igreja não é uma massa de pessoas, ela é a comunidade de discípulos. Então, a verdadeira igreja não é apenas quantidade, massa de pessoas, mas, ao contrário, é uma comunidade de discípulos, ou seja, formado de pessoas treinadas e capacitadas por Deus para servir uns aos outros. Então, nós como igreja somos uma comunidade de discípulos treinado por Deus para ajudar uns aos outros. Não é bom? Presta atenção, Jesus, o nosso próprio Senhor, ele investiu a maior parte do seu tempo treinando os seus 12 discípulos. Ele gastou tempo treinando. Discipulado não é apenas conhecimento, tá? Discipulado não é apenas conhecimento, mas discipulado soma vida, vida prática e caráter. Discipulado é conhecimento, vida nova em Cristo e caráter moldado em Cristo. A igreja existe para quê? Para nutrir e treinar os crentes. É para isso que a igreja existe, para nos capacitar, para nos tornarmos pessoas melhores, para assim pregar o evangelho, dar bom testemunho e poder ajudar os necessitados. É para isso que a igreja está no mundo. Lá em Efésios 4, do 11 ao 13, Deus nos diz que Deus deu pastores e mestres. Vamos ler então? Eu vou ler para vocês. Efésios, capítulo 4, do verso 11 ao 13. Diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outro para pastores e mestres. Para que Deus deu talentos, dons? Está fazendo isso? Dá na continuidade, com o fim de preparar os santos. Santos são o povo separado, tá? Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos mais uma vez aonde? A maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nós somos o povo santo, não santo de perfeito que não faz nada errado, mas santo de povo separado, povo exclusivo de Deus, geração eleita. Nós somos esse povo santo, separado por Deus. E Deus capacita pessoas da igreja para nos ensinar, para nos abençoar, para nos instruir, para nos exortar, para ensinar o verdadeiro caminho. Isso é fazer parte de uma igreja. A Bíblia também, lá em 2 Timóteo 3, 16 a 17, mostra que qual é o conteúdo do ensino. Deixa eu ler para vocês. Qual a importância desse conteúdo? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, é Deus que inspirou. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós temos um manual de instrução que Deus nos deixou e ela nos instrui. E as pessoas da igreja, a qual Deus escolhe e capacita, usam a palavra de Deus para nos extrair ensinos valiosos todos os dias. Por isso que a palavra de Deus, ela é comida, é deleite para o cristão. Ela não pode ser apenas saboreada uma vez por semana.
Tem que ser todos os dias, de várias formas. É assim que nós vamos crescer em maturidade. Para concluir, o que nós precisamos para ser uma igreja verdadeira? O que a igreja realmente precisa? Nós precisamos, primeiramente, lembra do primeiro exemplo distorcido? A igreja cresce. Não podemos ser bebês espirituais para sempre. Claro, quando você se converte, você vai tomar o leitinho, você precisa desse cuidado, mas é por um tempo. Você não pode ficar anos e anos ali mamando. Você tem que crescer. Tem que chegar a um ponto que você tem que saborear uma comida sólida para fazer o teu crescimento espiritual subir. Então, nós precisamos crescer em maturidade. Lembrando, maturidade não é apenas conhecimento. Não se trata somente de conhecimento. Maturidade é vida. É vida nova em Cristo. É caráter transformado à imagem de Cristo. Por isso que nós temos os estudos de terça-feira na PIB de Papanduva. Temos na quinta. Domingo nós temos o culto presencial a partir das 9h30. Você é bem-vindo, é convidado para participar. Fora que hoje nós temos a facilidade, a liberdade de ter a Bíblia nas mãos. Tanto a Bíblia tradicional, livro, e você pode carregar a sua Bíblia no seu smartphone, no seu iPad, de tão fácil acesso, de várias línguas, de várias traduções. O que nos falta? Nos falta ter fome e sede da justiça de Deus. Que Deus nos ajude em tempos tão difíceis a buscarmos mais do melhor. E o melhor é Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe você que está nos acompanhando. Que Deus abençoe você que vai assistir mais para frente. E não se esqueça, procure uma verdadeira igreja. Uma igreja que possa te satisfazer com uma comida sólida, uma igreja que possa te amparar, uma igreja acolhedora, uma igreja que faça a diferença, uma igreja que possa trazer o conhecimento verdadeiro, uma igreja cujos líderes, pastores possam realmente fazer diferença na vida de vocês. A própria palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo coração. Com certeza, se você orar de todo o coração, pedir para Deus, Deus, me encaminhe para uma igreja que possa realmente fazer diferença na minha vida e que eu possa ser diferença nessa igreja, que eu possa somar, que eu possa não apenas ser plateia, mas eu possa fazer parte dessa igreja, que eu possa crescer em maturidade, que eu possa ser um membro útil, aparecendo ou não aparecendo, mas é o Senhor que vê todas as coisas e é o Senhor que nos recompensa. Assim eu oro em nome de Jesus. Eu queria estar fazendo essa oração, pedindo para que Deus nos abençoasse. Amém? Pai, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos uma verdadeira igreja que faça a diferença, Senhor, na igreja local, aonde congregamos. E se isso não bastar, Senhor, trabalhe em nossas vidas, Senhor. Talvez a igreja local, aonde nós frequentamos, Senhor, eu não sei o que acontece, Senhor, mas se o Senhor tem a soberania, o Senhor vai indicar o caminho certo, Senhor. Se somos nós que ainda não estamos fazendo diferença, Senhor, então trabalhe em nossas vidas, Senhor, para que possamos ser membros úteis a esse corpo, Senhor. Faça-nos cristãos melhores, dia após dia, Senhor. Aumenta a nossa fome e sede de justiça da Tua palavra, Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus. Deus abençoe e nos vemos domingo, então, às 9h30, se assim Deus permitir. Amém? Deus abençoe.